Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais este Fórum de Perícias do Foricon de São Paulo. Eu quero agradecer aí a presença de vocês, né? É sempre um privilégio muito grande. E hoje nós teremos a participação, a colaboração do nosso colega economista, Bayard Gude Carvalho, que é economista pela Fundação Getúlio Vargas, professor do Instituto Educacional e da Bolsa de Mercantil Ibovespa, né? Do Futuros da Bovespa, atual B3. Ele é membro da CPA, da Escola de Economista, da Fundação Getúlio Vargas, e atua há mais de 25 anos aí como consultor de gestão estratégica e planejamento financeiro, com ênfase em processos sucessórios, né? Ele trabalhou na Bolsa de Mercadoria e Futuros nas décadas de 80 e 90 e até dedicar-se integralmente à sua empresa, né, que é atualmente aí a Alabama Consultoria, ok? Ele vai nos brindar hoje com uma palhinha a respeito de reestruturação empresarial, né, falando a respeito aí dos impactos aí da pandemia. E o tema mais específico mesmo é reestruturação de empresas pós-pandemia, indo além da questão financeira. E nós sabemos realmente que é algo absolutamente contemporâneo, é um assunto que estará em voga por muito tempo, e nós agradecemos muito aí ao Bayard por esta contribuição. Seja muito bem-vindo, Bayard, a palavra é sua. E sejam todos muito bem-vindos aí para estarem contribuindo com essa discussão através do bate-papo, né? Apresentando as respostas que nós vamos dedicar ao final da apresentação, um tempinho aí para as respostas, tá bem? Bayard, seja muito bem-vindo e o meu sincero agradecimento aí por essa sua contribuição com o Fórum de Perícias. Bem-vindo. Muito obrigado, Zé Marcos, agradeço pelo convite, agradeço ao professor Pedro também pelo convite e espero que essa noite seja muito proveitosa para todos nessa troca de experiências aqui entre todos nós. Como o professor Zé Marcos falou, eu pretendo fazer uma apresentação de 30 a 40 minutos, vou me esforçar para ser fiel ao tempo e depois a gente pode abrir a perguntas. Quem quiser pode escrever no chat perguntas também, né? Na hora surgir uma pergunta, pode escrever e a gente reúne depois no final, ou mesmo as pessoas podem abrir o microfone ao final para fazer perguntas. Então, eu vou começar essa fala nossa com um cenário e com uma frase que eu retirei de um livro que talvez nos retrate como é esse momento. Esse é um livro do Eduardo Bueno, uma história das grandes navegações, numa viagem de Bartolomeu Dias. E o trecho é o seguinte: o mar ficou tão grosso que parecia impossível escaparem as naus de serem comidas. As ondas se levantavam tão altas que parecia que as naves tocavam o céu e depois mergulhavam no abismo, num vale de sombras que se abriam perante eles. Por que eu trouxe essa imagem e essa frase? Porque parece muito o momento em que todos nós estamos vivendo. Nós estamos navegando no desconhecido e vem uma série de histórias de monstros, de ameaças. Parece que nós vamos cair no abismo se não fizermos tal coisa e tudo mais. Então, todos estamos andando pelo desconhecido e os empresários da mesma maneira. Tem um cenário desconhecido pela frente. Só que o que muda é como nós enxergamos esse cenário e como a gente direciona essa estratégia. A gente direciona para um mundo aterrorizante, assustador, ou para um mundo inspirador e desafiador. Percebam que todas essas expressões cabem nesse novo cenário. O que modifica é como a gente encara isso, é o nosso mindset. E isso eu vou discutir ao longo de toda a apresentação. Então, primeiro, eu vou começar dizendo o seguinte, que existe um livro muito bom do Jerry Diamond, chama Germes, Armas e Aço, onde ele fala que as pestes,
as guerras e as revoluções, os grandes eventos marcantes mundiais, eles são um grande laboratório científico, onde os processos já em andamento são acelerados, de todas as formas, né? E desses eventos marcantes surgem mudanças. Aqui eu trouxe algumas delas, né? Então, vocês talvez conheçam várias delas. Então, o computador surgiu de um grande esforço da Segunda Guerra Mundial. Então, o primeiro ali foi o ENIAC, né? Teflon surgiu de inovação, micro-ondas também. Esses talvez sejam mais comuns, mas, por exemplo, o M&M, aquele chocolate, surgiu da onde? Da Guerra Civil Espanhola. Guerra Civil Espanhola, os soldados levavam uma bolinha de chocolate envolvida em açúcar, que conservava o chocolate lá dentro mais mole para que eles pudessem se alimentar. E isso depois foi aproveitado pelos irmãos Mars para lançar o M&M's, né? O leite condensado, ele surgiu durante a Guerra Civil Americana, onde era escasso, precisava alimentar as tropas, e essa foi uma forma de conservar o leite para levar as tropas americanas, e depois virou um grande produto. E isso não serve só para produtos em si. A gente percebe que grandes processos que já vinham acontecendo lentamente são acelerados. Então, o ensino com o uso de tecnologia. Em uma semana, as escolas tiveram que se adaptar e esse processo foi acelerado para que pudesse funcionar. Os esquemas de delivery por parte dos restaurantes. Então, tudo isso, nesse momento onde as pessoas tiveram que sair da sua zona de conforto, foi posto em prática de uma maneira mais adequada, menos adequada, mas muita coisa mudou e boa parte disso vai permanecer depois que o pico dessa crise passar. E é assim com as empresas. A gente pode ver também na vida pessoal, casamentos que já não estavam indo muito bem, quando essas pessoas tiveram que ficar no mesmo ambiente por um espaço de tempo muito longo, isso acabou acelerando a separação. Noivados, a mesma coisa. Pessoas que estavam namorando, pensando em se casar, resolveram assumir o compromisso. Então, esses processos, né, a crise, as doenças, as revoluções, as guerras, surgem e agem como catalisadores nesse processo para acelerar as reações já em curso. E é esse raciocínio que eu quero colocar quando a gente vai falar sobre reestruturação de empresas. Muitas empresas que a gente viu fecharem as portas agora, nesse período, já vinham numa situação não muito boa antes. Nesse período de restrição, isso foi acelerado e realmente a empresa não aguentou. Então, o que eu quero colocar é que esse processo de reestruturação, reformulação, ele deve ser permanente e ainda mais agora que a gente tem uma situação muito especial. E aí eu vou usar uma analogia que a gente usa na área de saúde e está acontecendo, eu tirei do Plano São Paulo, mas se você olhar, tem um estudo feito pela Deloitte muito bom, que divide as fases que uma empresa precisa olhar no seu planejamento, exatamente como esse planejamento da área da saúde. Existe um período imediato, mais de crise, que é a resposta. Então, logo ali no fechamento das atividades, uma restrição no faturamento, uma manutenção dos gastos, todas as empresas tiveram que dar uma resposta imediata. 3 a 6 meses, esse é o período, e o período que a gente agora continua vivendo ou está finalizando. As empresas tiveram que tomar medidas mais contundentes, respondendo à pandemia. Agora nós estamos entrando numa fase de recuperação, ou seja, vamos fazer o rescaldo desse incêndio, dessa crise que aconteceu e vamos tentar recuperar e montar um horizonte de recuperação. O que a gente precisa fazer
para montar as bases de novo de uma empresa sólida e depois repensar a fase de sustentação desse novo modelo de negócio. É esse o mindset que os gestores, os CEOs, os mantenedores, os sócios precisam ter. Então, agora nós estamos num momento de finalização da resposta à crise e para preparação do período de recuperação, e é isso que nós vamos poder passar a falar agora. E aí, para falar sobre isso, eu vou usar duas frentes. Uma frente falando da empresa, uma análise empresarial, e outra falando do cenário de uma análise ambiental. Falando da empresa, nós na Alabama, nossa empresa de consultoria, nós associamos as empresas a um ser vivo, diferentemente do que uma linha mais tradicional de associar a empresa a uma máquina, onde a empresa é feita de mecanismos, as peças se encaixam perfeitamente e se tudo funcionar bem na empresa, essas peças vão girando, entra determinados insumos, tudo funciona, lá na frente sai um determinado produto, né? Mais ou menos como o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Na nossa visão, na visão de alguns autores mais modernos, a empresa é um ser vivo, que ela reage diferentemente de acordo com o cenário em que ela está. E no nosso modelo que nós desenvolvemos, nós associamos a empresa a um modelo do cavalo, e é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Como é que a gente entende uma organização? Então, a empresa é um ser vivo que possui, primeiramente, 4 patas, que são as grandes áreas da empresa. Então, nós temos a pata do capital humano, formado pelas pessoas que formam essa organização, e as pessoas, independentemente da quantidade, elas precisam estar engajadas, precisam ter competência técnica, porque elas vão fazer ou o contato com o cliente, ou toda a organização criar uma cultura de processos e procedimentos. Então, enxergar essa área de gestão de pessoas, desde a seleção de pessoal até a política de remuneração, um plano de carreira, mesmo que isso não seja formalizado, e como é que é a relação dessas pessoas com a empresa é fundamental. Logo em seguida, a parte de marketing. Só que o marketing entendido na sua essência, não entendido como simplesmente propaganda. O marketing tem a ver com o relacionamento que a empresa estabelece com os seus diversos públicos, com seus clientes, com seus fornecedores, com a sociedade. Então, tem a ver com a marca da empresa, tem a ver com a estratégia de serviços e de valor que ela entrega, como são as trocas que acontecem entre o público e a empresa, e a manutenção desse negócio de venda e recompra ao longo do tempo, a fidelização dos seus clientes. Depois vem o administrativo financeiro, onde eu tenho todo o envolvimento contábil, fiscal, contas a pagar, contas a receber, os procedimentos internos da empresa que precisam funcionar, aquele trabalho de backstage, né, de background, que dá o suporte, o apoio para toda a organização. E, finalmente, a parte da operação. A parte da operação da empresa, que é o negócio principal dela, essa parte de entregar o serviço, né? Fazer, realizar, entregar o serviço ou produto na pata de produção. Todas essas patas, elas dão sustentação ao corpo do cavalo e perceba o seguinte, elas precisam ter o mesmo peso dentro da organização. Se eu tiver uma deficiência na área de marketing, esse cavalo vai ser um cavalo manco. Ele não vai conseguir percorrer todo o cenário, todo o território, ir atrás de alimento, fugir de predadores. Ele não vai conseguir fazer isso da melhor maneira possível. Se uma dessas patas estiver desequilibrada, estiver muito curta, não estiver desenvolvida dentro da empresa. Agora, além das patas, eu tenho também uma cabeça que é o planejamento estratégico. O planejamento estratégico, ele está no alto, enxergando
o cenário à frente e tomando decisões de como articular essas patas para que esse ser vivo possa fluir por esse cenário da melhor maneira possível. Então, é a responsabilidade dos mantenedores, dos CEOs das empresas, olhar o que é preciso fazer, definir os objetivos e comandar as patas para que elas naveguem com tranquilidade nesse cenário. E aqui um recado muito forte para quem está nessa função específica de pensamento estratégico, que muitas vezes a operação, né, exerce a força da gravidade e chama aquelas pessoas que estão na diretoria, que são os mantenedores, para a operação. Então, é cobrir a falta de algum funcionário, é refazer um trabalho que ficou mal feito, é um envolvimento muito grande no dia a dia, e quem está lá nos cargos de maior gestão, né, os C-levels da vida, eles deixam de fazer a função pela qual eles são remunerados, que é olhar o cenário, pensar no médio e longo prazo, estabelecer objetivos e metas e fazer toda a instituição trabalhar na direção desses objetivos e metas. E além do pensamento estratégico, a gente tem princípios e valores, que é representado pela missão da organização. Então, toda empresa ela foi fundada pelos ideais dos seus empreendedores originais, né? Ela tem uma função social para fazer na sociedade e no mundo. Ela existe para resolver problemas das pessoas. E ela tem determinados princípios e valores que devem ser seguidos e não podem ser ultrapassados. Então, todos os movimentos dessa organização viva, elas precisam estar balizados por princípios e valores que fazem parte da missão e da cultura dessa empresa. Agora, como um ser vivo, essa empresa ela não está sozinha no mundo. Essa empresa ela está num ambiente cercado por diversos outros seres vivos. Então, eu tenho ali concorrentes que também vão disputar os mesmos recursos escassos desse cenário. Então, é exatamente a cabeça do cavalo, assessorada por todos os sentidos do animal, né? Audição, olfato, visão, tato, todos esses paladar, né? Todos esses sentidos que são os mecanismos da empresa de obter informações do ambiente, é que vão trazer informações para a cabeça desse cavalo e ela vai decidir o que fazer, enxergando o seu cenário. Então, por exemplo, no momento em que ela vê uma cerca à sua frente, um obstáculo, é a cabeça do cavalo que vai decidir. Eu vou articular as minhas patas para andar mais depressa e saltar esse obstáculo, passar por cima dele, ou esse obstáculo é muito grande que eu vou diminuir a minha marcha, então eu vou articular as minhas patas para andar mais devagar e vou acompanhar essa cerca até ela acabar para poder superá-la. É essa avaliação de cenário que os C-levels devem fazer e organizar as patas, né? É hora de eu buscar alimento, de eu procurar um lugar para beber água, eu estou andando numa trilha sinuosa e eu preciso andar mais devagar, que provavelmente é um momento que muitas empresas veem agora, o momento de privilegiar a segurança, tomar mais cuidado, não é hora de acelerar para eu sair dessa trilha que eu posso escorregar e cair no abismo, para depois, quando eu entrar na planície, eu poder acelerar e correr de novo, né? Isso tudo é função do planejamento estratégico que tem que articular as áreas da empresa. E eu coloquei figuras aqui representando concorrentes, consumidores, mas principalmente vocês percebam que ao identificar concorrentes, não tem só outros cavalos que seriam outras empresas do mesmo setor. Eu tenho também animais diferentes, porque ao enxergar concorrência, eu posso ser suplantado por um negócio que não era meu concorrente direto. Por exemplo, quem eram os concorrentes dos taxistas? Eram outros taxistas, outras cooperativas de taxistas? Eram os diretos. Só que, de repente, vem um novo modelo de negócios, que é o Uber,
e exercer a maior concorrência possível para todos eles. Então, prestar atenção nos produtos e nas ofertas de serviços substitutos também é uma função essencial de quem pensa a empresa, de quem enxerga o médio e longo prazo da empresa, para saber se a ameaça vem dos concorrentes próximos ou talvez de ofertas de serviços e produtos substitutos que possam ameaçar a minha empresa. Então, passando por essa ideia de que a empresa é um ser vivo e eu preciso organizar todos os meus setores, né? Depois eu vou aprofundar uma análise em cada um deles, a gente passa a fazer uma análise ambiental. E aqui a ideia de ambiente, eu vou usar uma metáfora, que é a metáfora do surfista. Muita gente reclama dos governantes e de todas as esferas que a gente tem, ou mesmo do vírus, né? Esse vírus que veio para destruir a vida, desperdiça energia com isso. E a metáfora que eu quero usar é a metáfora do surfista, né? Que é o seguinte: o surfista, quando está no mar, o que ele domina? Ele vê uma onda chegando, e a onda é gigante. Não adianta ele praguejar ou xingar a onda. A onda não vai mudar por causa disso. Ou então, o mar está sem onda, está calmo. Não adianta ele fazer isso. Ou o vento muito forte, ou um vento muito devagar. O surfista não tem domínio sobre isso. Isso são as grandes variáveis ambientais. Então, esses problemas de legislação, problemas sanitários, problemas que a gente não tem interferência, são dados do ambiente. A nossa função é observar e tomar a melhor decisão naquilo que a gente domina. O que a gente domina como surfista? A prancha e o nosso corpo. Então, olhando o cenário, se vem uma onda muito forte, eu não vou subir na prancha para tentar enfrentar essa onda, porque eu sei que ela vai me derrubar. Talvez seja o momento de eu deitar na prancha e me afastar dela, ou me preparar para o impacto, para eu não perder minha prancha ou não virar muito forte. Se é um momento de calmaria, talvez eu possa nadar para um local onde as ondas são mais fortes. E quando vier uma onda adequada, aí sim, eu vou equilibrar meu corpo, usar tudo que eu posso controlar, a minha prancha, para aproveitar o máximo possível dessa onda que tem vindo. Então, isso é análise ambiental e direcionar a estratégia da empresa de acordo com a minha análise do ambiente. Eu aproveito momentos favoráveis e me protejo de momentos menos favoráveis. E sempre enxergando o horizonte para saber qual é a próxima onda e qual a minha melhor atitude. Assim eu vou antever e me preparar melhor para o que vem vindo. Essa é a ideia de análise ambiental. Então, aquilo que eu falei, né? O ambiente que a gente não domina são as variáveis clima e as variáveis solo. Depois tem dois ambientes que a gente pode ter mais influência. O ambiente operacional, que é o mais próximo da gente, tem a ver com os concorrentes, com os clientes, com os fornecedores. Então, se eu sou um grande player, se eu sou um prime mover, se eu tenho influência naquele ambiente ali, a minha ação pode influenciar esse ambiente operacional. Então, também eu posso medir o impacto das minhas ações nesse ambiente. E o outro ambiente, que é o ambiente interno, esse eu conheço muito bem. Essa é a minha prancha, esse é o meu corpo. Eu vou tentar descobrir quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos e saber se é o momento de aproveitar o meu ponto forte ou saber se é o momento de eu reparar esse meu ponto fraco por causa de uma ameaça que vem vindo. Essa é a ideia de fazer uma análise ambiental. E aí eu vou aproveitar que no curso agora o sindicato abriu, né, já está realizando um curso de reestruturação de empresas. E na primeira aula, eu, com os participantes desse curso, nós fizemos uma análise ambiental, uma dinâmica de análise ambiental, e nós conversamos sobre tendências que provavelmente virão pós-pandemia ou já estão aí e vão ficar nesse, entre aspas, novo normal que todo mundo fala. Então, são fatores que a gente vai ter que passar a conviver e adaptar o nosso modelo de negócio para isso. Então, eu vou destacar alguns aqui, né? Por exemplo, as empresas não investirão tanto em instalações físicas.
justamente porque as pessoas, muitas delas, aquelas que podem, vão preferir trabalhar pelo home office. É bom para os dois lados. A empresa economiza custo e a pessoa tem maior comodidade, né? A tecnologia, com uso cada vez mais intenso, né? Uma desigualdade maior, porque as pessoas que não conseguem dominar a tecnologia vão ter dificuldade de se realocar, então vão ter uma renda menor, vão se sujeitar a cargos com uma remuneração mais baixa, enquanto aquelas que dominam mais tecnologia vão ser mais disputadas e ter remunerações maiores. Então, uma desigualdade maior, né? Uma questão de queda na renda, aumento do desemprego, talvez por causa disso, um envelhecimento da população, que não é por causa disso, mas é um cenário que o Brasil vive, a baixa qualificação de mão de obra, a questão das pessoas, justamente, às vezes, por não conseguir emprego, o empreendedorismo ainda mais atuante, o ensino à distância, uma preocupação grande com higiene, saúde, né? Então, com todo esse painel de tendências, o que eu faço com isso? Eu não consigo ficar atento a tudo que o mercado fala, né? E também eu vou desperdiçar muita energia para adequar minha empresa a tudo isso. Como empresários ou como consultores, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essas mudanças e essas tendências ambientais e encontrar quais dessas tendências têm a ver com o meu negócio. Quais delas têm importância estratégica no meu modelo de negócio atual. Então, por exemplo, se eu sou uma incorporadora, uma construtora, uma imobiliária que trabalha muito com imóveis comerciais, essa tendência das pessoas trabalharem mais em casa e as empresas investirem menos em instalações físicas é importante para mim. Essa é uma tendência que eu vou ter que mudar o meu ambiente de negócio. A questão da higiene e da saúde, a questão da aglomeração. Então, eu vou ter que... A questão do envelhecimento da população. Então, se eu sou uma escola de educação infantil e eu sei que as pessoas estão envelhecendo, o meu mercado talvez já esteja mais restrito. Eu vou ter que mudar o meu negócio, o meu modelo de negócio ou adequar o meu modelo de negócio, né? Outras tendências, a questão dos carros autônomos, dos transportes coletivos, que talvez não precisem mais de motoristas e cobradores, se eu trabalho nessa área. Então, a ideia é pegar as variáveis do ambiente e verificar o que importa para mim e o que eu tenho que levar em conta para reestruturar as minhas patas do cavalo e a minha estratégia para continuar tendo a empresa saudável. E com isso eu quero chegar nessa frase do Elon Musk, que ele falou o seguinte: algumas pessoas não gostam de mudança, mas você precisa abraçá-la se a alternativa for desastre. Eu quero aproveitar essa frase do Elon Musk para fazer o seguinte: reestruturação da empresa não é algo por causa da crise. Reestruturação da empresa todos precisam fazer. O que acontece é que se você não está acostumado a fazer essa reeducação e essa reestruturação em tempos normais, chega uma hora em que você vai ter que fazer uma mudança muito brusca, porque essa é a única alternativa. Então, reestruturar a empresa deve ser uma tarefa permanente dos CEOs. Enxergar as mudanças de cenário e reestruturar o seu modelo de negócio para dar pronto atendimento a essa nova percepção que os clientes, que os fornecedores e que o mercado desejam. Essa é a ideia de reestruturação. A reestruturação ela pode ser mais lenta e planejada, se isso for feito de uma maneira consciente e objetiva, ou ela tem que ser mais brusca e radical, se for feita num momento como esse e as empresas não tinham o hábito de fazer essa readequação e essa reestruturação. A ideia que eu quero passar a trabalhar a partir de agora, e eu vou aprofundar a cabeça do cavalo e as patas do cavalo, é o conceito de iniciativa e estratégia. É muito comum a gente ver o seguinte, às vezes falar, puxa, mas as pessoas estão trabalhando muito, estão trabalhando mais, mas a minha empresa ainda assim não consegue ter resultado. Muito provavelmente o que falta
é uma estratégia bem definida e um alinhamento. Vou fazer um exemplo das fibras de algodão. As fibras de algodão, se elas não estiverem alinhadas, elas ficam como aquele chumaço de algodão que a gente usa, né, para medicamentos, você compra na farmácia. Esse chumaço de algodão, sem as fibras alinhadas, se você faz uma pequena força, ele se desmancha. Não tem coesão nenhuma. Agora, se você alinha as fibras de algodão, você pode fazer um pano, você pode fazer uma camisa, você pode fazer uma toalha. Fazer força para rasgar uma camisa, para rasgar uma toalha, é muita força que você precisa fazer para que essas fibras se desintegrem. E por que isso? Porque elas estão alinhadas. Quem alinha as iniciativas é a estratégia. Então, mais do que a união, mais do que vestir a camisa, se a empresa tem uma estratégia definida, todo mundo alinha-se àqueles objetivos, aquelas estratégias, e aí é que a gente tem que mais do que a união é o alinhamento que traz a força. É mais ou menos aquele barco, né? Tá todo mundo remando, mas se um rema para um lado e outro rema para o outro, o barco não sai do lugar e você não consegue se mover. A ideia é fazer todo mundo remar para o mesmo lado. Então eu tenho avaliação de cenários, construção de estratégias de acordo com o cenário e alinhamento das iniciativas, ou seja, coordenação das patas do cavalo. E aí eu vou falar de cada uma para já encaminhando para o final. O que é importante eu enxergar no pensamento estratégico de uma empresa? Primeiro, ele é responsável pela visão de futuro. Ninguém mais tem a obrigação de olhar o futuro e saber qual é o destino da empresa do que o pensamento estratégico. Então, os conselheiros, os sócios, os mantenedores e os diretores da empresa. Esses devem reservar um tempo da sua semana para pensar no futuro. Adequação dos serviços, novos investimentos, reconfigurações. É fundamental isso. Ninguém mais vai fazer se não for essas pessoas. Estar atento às mudanças de mercado, ao planejamento estratégico. E aqui um ponto que a gente trabalha muito atualmente, que é a questão da sucessão. Muitas empresas não conseguem atuar de uma maneira adequada porque a mudança de uma geração para outra não está sendo bem feita. A questão entre os sócios, existe um atrito e isso repercute em toda a instituição. Então, trabalhar questões de governança, de acordo societário e de sucessão é fundamental. Não adianta você tentar resolver um problema financeiro que você acha que é financeiro se a organização não tem um comando coeso, único e com propósito. É enxugar gelo, tentar mexer numa questão de produto, de preço, de venda. Não, é questão só de divulgar a empresa. Se o comando aqui não está unido, antes é preciso fazer um acordo societário para que todo o restante esteja alinhado. Então, se o cavalo tiver com a doença da vaca louca, né, não adianta tratar da ferradura, não vai funcionar. Sobre a parte financeira, 3 questões que precisam ser muito bem vistas. Então, primeiro, uma análise do negócio em si. O resultado operacional, ou seja, aquilo que eu consigo vender, paga os custos para entregar aquilo que eu vendo. Então, se é serviço, eu consigo remunerar a mão de obra e os custos da operação. Se é um produto, né, eu consigo remunerar a matéria-prima e todos os custos da estrutura. Ou seja, a minha operação gera resultado? Esse é um ponto básico, porque se não gera resultado, não tem como fazer qualquer outro restante. Se gera resultado, mas, por exemplo, eu tenho uma questão de dívida, de endividamento, já é um primeiro passo. Outra questão de você analisar aqui, ó. Olha, até março eu gerava resultado. Nesse momento eu não estou conseguindo. Aí é uma questão de resposta emergencial e de análise. A sua demanda ficou represada. Por exemplo, você tinha lá um consultório dentário e os meus clientes ficaram com medo de ir tratar dos dentes. Só que depois que isso passar, eles vão ter que tratar dos dentes de novo, né? Então ficou uma demanda represada, um período de crise, mas depois isso pode voltar.
ou não. Não é uma demanda represada, é que o meu modelo de negócio, aquilo que eu fazia, dificilmente vai se recuperar. Então, aí a sua estrutura, em termos de financeira, tem que mudar muito, inclusive de custo. Então, a análise financeira é o primeiro ponto que você precisa analisar na sua empresa. O segundo é da liquidez. Eu tenho liquidez para responder e dar conta das minhas necessidades mais emergenciais, analisar, ou eu tenho muito imobilizado e é difícil, nesse momento de crise, você transformar isso em liquidez e aí você vai ter problemas de caixa seriamente, mesmo que a sua operação seja positiva. Então, veio a questão da liquidez e outra é do endividamento. Você já vinha endividado e agora aumentou ou você se endividou só nesse momento agora por causa da crise e isso depois você consegue, com as medidas emergenciais do governo, se equilibrar? É uma análise. Então, esses 3 pontos são fundamentais na questão financeira. E um outro ponto que eu quero colocar aqui é assim, ó, não deixe de aproveitar, se você puder, os programas do governo. Então, a medida, a MP 936, que agora é lei, né, de redução de jornadas de salário, de suspensão, é importantíssimo isso, é uma transferência de renda do governo e todo mundo que puder aproveitar deve aproveitar, de acordo com a sua necessidade de mão de obra. A MP 944 já foi, né, mas a financiamento da Folha, e agora para pequenas e médias empresas, o Pronamp, ainda que tenha uma dificuldade de acesso a crédito nos bancos, mas vá atrás, é fundamental ter acesso a crédito barato, até para você quitar dívidas anteriores e reconfigurar o seu endividamento, e demais medidas que possam vir, fique atento, porque isso você tem que aproveitar, é obrigação do CFO, do gestor financeiro, aproveitar isso. A pata de marketing, 3 pontos também importantes para você pensar. Como é o seu relacionamento em termos de captação de novos clientes, o poder da sua empresa de renovar a sua carteira de clientes é boa, isso a empresa vem fazendo bem ou não, é difícil conseguir novos clientes, então talvez você tenha um problema ali. E de manter os que você já tem, lógico, depende do ciclo do seu produto, né? Mas é importante que você mantenha essa recompra com os seus clientes antigos. Então, dividir entre fidelização e captação. Analisar o seu poder frente ao mercado e ver se há problema em uma dessas 2 partes. A satisfação dos seus consumidores, que vão te dizer muito sobre a fidelização deles, né? E aí eu coloquei NPS, que é uma metodologia simples, né, muito utilizada, que é aquela questão de uma pergunta que você já deve ter respondido, que é a seguinte: de 0 a 10, o quanto você recomenda a minha empresa, ou o meu produto, ou o meu serviço? Então, essa metodologia, respondendo essa pergunta, eles têm uma boa aproximação da satisfação do cliente. Essa figurinha aqui, ó, quem dá de 0 a 6 nessa nota é considerado um detrator, ou seja, não gostou e vai falar mal da minha empresa. Quem dá de 9 a 10 é um promotor, vai falar bem, vai indicar a minha empresa. E de 7 a 8 não vai ter influência. Então, monitorar esse NPS, como está a satisfação dos seus produtos, é fundamental para essa questão do marketing. E a sua participação relativa de mercado. Então, às vezes, você está crescendo, né? Puxa, eu estou crescendo em número de clientes, eu estou crescendo em faturamento. Só que, se você está num mercado que cresce, então, por exemplo, digamos que você cresce 5% a cada ano. Só que o mercado está expandindo a 15%, na verdade, você está perdendo participação relativa. Você deveria estar indo muito mais rápido, tem concorrente indo muito mais rápido que você. Então, estudar não só a evolução dos seus clientes, do seu faturamento, mas estudar como o mercado está crescendo. E o contrário também, né? Às vezes você fala assim, olha, eu estou estagnado, eu não cresço faz 3 anos. Aí a gente vai olhar o mercado, mas na verdade o mercado está retraindo. Ou seja, você tem um bom negócio. Você está mantendo os seus clientes enquanto todos os outros estão perdendo. É claro que aí você vai ter um outro problema, que é a análise de cenário, que talvez o seu negócio não tenha sustentação por pouco tempo, porque aquele mercado ali está ficando escasso. Tá? As outras 2 patas, capital humano, sobre as pessoas que fazem parte da sua empresa. Como é a sua equipe? Eu tenho lideranças fortes
e boas, né? Inspiradoras. Liderança é diferente de chefia, né? A liderança se conquista, a chefia é imposta, é autoritária, né? Ela é feita sob pressão. A liderança, ela consegue um engajamento muito mais forte. As pessoas têm competência técnica, elas têm capacidade de inovar e de se adaptar a novos cenários. Agora, esse momento, é uma ótima oportunidade para você avaliar os seus funcionários, os seus colaboradores, porque todo mundo teve que se adaptar de alguma maneira e saber quem conseguiu fazer bem isso, até porque essas situações podem se repetir no futuro, em prazos menores, né? É importantíssimo para você tentar fazer uma readequação na sua estrutura de pessoal. A produtividade é a mesma coisa, a produtividade na ideia de eficiência, né? Aquela pessoa entrega o que é pedido no prazo e da maneira correta, é fundamental também avaliar. E agora, como muitas pessoas estão em home office, você consegue perceber isso muito mais fácil, porque antes, dependendo da equipe que você tinha ali e da coesão entre eles, alguém no grupo que não conseguia te entregar suficientemente, o grupo poderia mascarar, né? Ia lá, ajudava aquela pessoa, então era uma entrega meio que coletiva e você não conseguia perceber a eficiência individual. Agora você consegue, talvez você consiga melhorar a produtividade da sua equipe na substituição de algumas pessoas. E o clima que gera a cultura da empresa, né? O relacionamento e engajamento. Empresa não é nenhum clube onde as pessoas têm que ficar batendo papo e trocando ideias o tempo inteiro, mas também não é nenhum quartel, um regime militar que não se possa fazer nada, né? Tem que se achar um meio termo para que haja um clima de relacionamento agradável, que as pessoas gostem de estar ali, mas também tenham um compromisso com o trabalho e te entreguem os resultados satisfatórios. E, finalmente, a operação, né? A produção da empresa, você pode também realizar uma análise aqui. Existe entrega de resultado, ou seja, eu consigo ter o produto final entregue da medida que ele tem que ser, na qualidade que ele precisa ser, no prazo adequado, os cronogramas são cumpridos e aquilo que foi planejado, de acordo com os processos estabelecidos, é entregue. É essa a ideia de que a produção precisa resolver isso dentro de uma empresa. Então, aqui a gente fecha com as 4 patas do cavalo e os itens principais que precisam ser analisados dentro de uma empresa. Perceber se aquilo já vinha acontecendo de uma forma adequada e se agora, com a crise, eu preciso modificar e fazer alguma análise numa área. E isso aqui demonstra o meu processo de atuação. Então, eu vou fazer um diagnóstico em todas as áreas, e esse é um momento bom para fazer esse diagnóstico, como eu já mencionei. E, a partir desse diagnóstico, eu vou começar a pensar a recuperação de cada uma dessas patas do que for preciso. Eu vou planejar a recuperação, eu vou executar essa recuperação, eu vou controlar para saber se está sendo suficiente essa execução e o que foi planejado, para avaliar e retornar a um ciclo infinito que permanentemente tem que ser feito, não só nesse momento agora de transformação. Muito bem, caminhando para o final, sobre objetivos, metas e estratégias. Então, se eu avaliei o cenário, eu defini a estratégia, a partir da estratégia eu sei qual é o meu objetivo e vou dividir isso em metas, né? A ideia aqui é equilibrar entre desafio e viabilidade, ou seja, não podem ser metas nem objetivos muito fáceis, porque se for muito fácil, não traz resultado para a empresa, os funcionários não se esforçam para atingir. Mas, da mesma maneira, não pode ser muito desafiador e quase impossível de assim, não, eu vou jogar lá em cima, né, como a gente teve aí um certo presidente. Então, eu não vou definir meta, porque é sempre dobrar e tudo mais, né? Vai ser lá em cima. Se as pessoas perceberem que é uma meta quase inatingível, elas já vão desistir de cara e não vão lutar para atingir essa meta. Então, a meta tem que ser, ao mesmo tempo, desafiadora e viável de se alcançar, né? E aí eu quero contar uma história rapidamente, né? Também você precisa definir meta antes, né? Não adianta você ter os resultados lá e falar assim, não, nós atingimos a meta de acordo com
o que era previsto depois de ter feito os resultados, né? Isso não serve. Tem uma metáfora que eu gosto muito, né? Que um consultor foi fazer um retiro lá, foi caminhar numa floresta, né? Que ele nunca tinha ido antes, e aí ele estava andando e ele percebeu, numas árvores, bem no alto, tinha lá um alvo desenhado e uma flecha bem no centro, né, desse alvo. Aí ele andou mais um pouco e viu também numa outra árvore, num ponto um pouco mais baixo, um alvo e uma flecha bem no centro. E ele começou a perceber, à medida que ele caminhava por essa floresta, várias árvores, umas bem no alto mesmo, assim, longe, um alvo e uma flecha no centro, né? E ele ficou impressionado até que ele encontrou numa clareira um arqueiro. Estava lá sentado, descansando com seu arco e flecha. E ele começou a puxar conversa e perguntou: puxa, você que eu vi, percebi ali as flechas nos alvos, é você que faz isso, que atira, né? Eu falei: ah, sou eu mesmo, né? Eu falei: puxa, você está de parabéns, né? Você é muito bom. Ah, obrigado, eu agradeço. Quanto tempo você treina, né? Como é que você pratica? Qual o seu método para fazer isso, né? Deve ter sido muito treino e muito talento, né? Ele falou assim: não, na verdade é o seguinte, o que eu faço? Eu primeiro atiro a flecha e depois eu vou lá e pinto o alvo no lugar onde a flecha caiu. Eu não erro nunca, né? Esse é o cuidado que você tem que ter sobre meta. Você não pode ajustar o seu objetivo de acordo onde caiu a flecha. Se você não atingiu, você tem que ver por que você não atingiu, né? Não adequar o seu objetivo àquilo que você atingiu. Estabelecer políticas de controle, né, que te dão as decisões pré-estabelecidas e ganham agilidade, e saber se aquilo que foi planejado está sendo executado da mesma maneira, para que você possa fazer revisões do planejamento. E essa aqui, de revisões do planejamento, eu vou deixar para falar na minha última tela para isso. Então, o que eu quero dizer? Comecei com aquela imagem do navio, das grandes navegações e dos mundos desconhecidos, dos monstros, e do mundo ia acabar e tudo mais, mas no fundo o que aconteceu com aqueles corajosos lá? Passaram por muitos perigos, alguns navios afundaram, mas o resultado foi o seguinte: depois de todas as tempestades, as tormentas, os mares revoltos, se descobriu um mundo totalmente novo, cheio de oportunidades, cheio de realizações, e nós estamos aqui graças a essas descobertas. Então, a gente precisa manter o barco da nossa empresa nessa tempestade que nós estamos vivendo agora, e se nós conseguirmos mantê-lo nessa rota, nós vamos chegar em algo que a gente não sabe o que é, mas muito desafiador e muito importante para todos nós. Nós vamos estar num novo modelo de negócio, atuando de uma maneira saudável para a nossa empresa, basta termos segurança e confiança no leme, né? A ideia de enxergar um futuro desafiador e inspirador, ao invés de amedrontador. E para finalizar, eu vou usar uma metáfora aqui que eu gostei muito, que eu ouvi do Ricardo Guimarães, que é um consultor também, que ele fala o seguinte: a gente estava muito acostumado a um mundo GPS. O que é um mundo GPS? O mundo GPS é onde eu traço uma rota, então eu defino uma estratégia, eu faço um planejamento e eu sigo essa rota de acordo com o plano, né? É um plano estático, é um plano que ele é bem desenhado, eu tenho um caminho para traçar. Só que esse mundo estático, bem planejado, onde as coisas acontecem de acordo como deveriam, do GPS, ele já não existe mais. O, entre aspas, novo normal de agora é o mundo Waze. O que é um mundo Waze? O mundo Waze é aquele em que o cenário muda e eu mudo a minha rota. Eu mudo o meu planejamento. Então, o planejamento das empresas, e lembrando daquela cadeia toda, né? Muda o cenário, eu refaço o planejamento para alinhar as iniciativas para que as quatro patas do cavalo sejam muito bem coordenadas para esse novo cenário, para essa nova estratégia, para esse novo objetivo. O mundo Waze, ele é interdependente, ele é colaborativo, ele é ágil, e a empresa que não conseguir se adaptar no modelo de negócio a esse novo cenário
aí sim ela pode sofrer problemas nessa tempestade. Mas aquela que conseguir enfrentar, ela vai ter sucesso, porque ela vai conseguir navegar e achar o seu caminho nesse novo normal que a gente vive por aí. Então, essa mensagem aí que eu queria deixar para vocês, que esse nosso mundo é um mundo ágil, é um mundo inspirador e é um mundo onde há informação de qualidade com bons vínculos, né? A colaboração entre usuários é todo o sucesso do Waze e é isso que eu quero deixar como mensagem para vocês. Repense os cenários das empresas, se forem consultores ou das empresas de vocês, e adequem a estratégia, o objetivo e o modelo de negócios de acordo com esse cenário, que vai ser muito mais fácil a fase de recuperação e de sustentação. Então, vou abrir agora para as perguntas. Não vi o chat, talvez já tenha para o chat ali, né? Vou devolver para o Zé Marcos para ele falar. Mas vou deixar aqui o contato da minha empresa, né? Da Alabama Consultoria. São 3 sócios. Eu posso não ser o mais bonito, né? Mas acho que... Eu vou dizer que eu sou mais inteligente, meus sócios não estão aqui, então eu posso falar isso. Né? Mas ali tem o meu e-mail para quem quiser falar, né? Quem quiser mandar um e-mail para mim, ou o contato da nossa central de atendimento. E agradeço muito. Zé Marcos, devolvo a palavra para você e fico à disposição aí para a gente bater um papo. Muito obrigado mais uma vez, ok? Excelente, maravilha. Parabéns pela apresentação, muito rica. Como está aqui consignado no chat para nós aqui, certo? São colocações muito importantes, né? E didático, agradável de ouvir, tá certo? E você faz algumas analogias que realmente ajudam muito no entendimento dessas matérias tão complexas que nós estamos tendo que enfrentar, né? Tem uma única pergunta aqui, eu vou passar para você, feito pelo Fauzi Tímaco Jorge, e ele faz assim, uma curiosidade. Como instrumentalizar a empresa com planejamento orçamentário se o negócio é administrado pelo caixa ao invés do regime de competência? Ok, vamos lá, Fausto. Primeiro, eu estou vendo os comentários aqui. Se alguém quiser o PDF dessa apresentação, pode mandar um e-mail para mim, tá? Que eu mando o PDF dessa apresentação aqui para todos que quiserem. Tá? Fauzi, é o seguinte, a cultura orçamentária é fundamental e as empresas que têm responsabilidade, elas implementam essa cultura orçamentária. Só que eu vou dizer o seguinte, eu não gostaria de usar esse termo de regime de competência, mas eu gosto do termo regime de previsão orçamentária e cultura orçamentária. Então, o ideal é que se trabalhe com orçamentos anuais, né? E você defina, por exemplo, lá, e as grandes empresas trabalham assim, trabalham bem assim, né? Então, em novembro, a gente, quando vai prestar consultoria e tudo mais, a gente é contatado no ano anterior para poder executar o serviço e haver um trabalho no ano seguinte. Porque, na verdade, essas empresas, em outubro, setembro, outubro, novembro, elas constroem o orçamento do ano seguinte. E como é que isso funciona? Cada departamento da empresa, independentemente de ser empresa pequena ou ser empresa grande, isso não tem a ver com o tamanho da empresa. Cada departamento da empresa faz a sua solicitação de orçamento justificando por que quer aquele investimento ou aqueles gastos. E aí tem um comitê responsável, que é justamente a cabeça do cavalo, que vai pensar e vai decidir quais são as prioridades de acordo com os objetivos estabelecidos. E vai definir quais orçamentos aprova e quais não. E isso vai ser implementado no ano seguinte. E veja bem, se aquilo foi aprovado, então o departamento de tecnologia, por exemplo, pediu R$100 mil para trocar o parque tecnológico e dar condições para a empresa de atuar na internet, de ser mais responsivo, tal. Se os CEOs julgaram que isso é um ponto importante na estratégia da empresa, esses R$100 mil têm que ser consumidos e o que foi prometido tem que ser entregue. Então não adianta também os setores, eu acho que eu vou gastar uns 70 mil, mas eu vou jogar 100 para a gente negociar e chegar nos 70.
Isso também não é adequado, porque se os 100 mil forem aprovados, eu estou tirando 30 de um outro setor que poderia aproveitar esse orçamento. E se eu consigo fazer com 70, eu vou fazer com 70. Então, e a medida, só que isso tem que ser implementado mesmo, muitas vezes de baixo para cima. Essa cultura orçamentária tem que partir, e eu vou dizer para você o que eu coloquei lá, às vezes precisa de uma governança, de um trabalho diretamente com os mantenedores, com os sócios, para que essa cultura ocorra. Porque ela só funciona no seguinte: olha, fizemos um orçamento, o seu orçamento aprovado era de 200 mil, isso é acompanhado mês a mês. Chegou lá em outubro, consumiu os 200 mil, não tem mais. Não tem mais para esse departamento. Ah, mas é fundamental, é preciso e tal, tal, tal. Ok, então se eu quero mais, nós vamos te dar mais, mas eu vou tirar da onde? Então, a ideia é assim, ó, é importante acompanhar o caixa, então trabalhar olhando o caixa, em regime de caixa é importante, mas o caixa tem que respeitar o que foi orçado e previsto. Tá? Essa é a ideia. Excelente, muito bom. Nós temos mais duas perguntas. Eu não sei se o Baiardi ainda tem espaço para poder... Eu sei que eu preciso liberar ele. Ele tem uma apresentação na sequência, né? Isso, mas eu tenho mais 14 minutos aqui. Até às 7h30 pode ficar, não tem problema. Nós vamos aproveitar a última gota que você, de suor que você puder conceder para a gente, porque está muito gostoso, está muito, muito proveitoso mesmo, tá? A tua apresentação. Então, eu vou passar aqui para você mais duas perguntas, né? A próxima aqui, formulada pela Márcia Pereira, né? Que ela parabeniza a apresentação e pergunta qual a sua opinião sobre como conscientizar os sócios de que o operacional não é função deles. Obrigado. Esse é um grande desafio que eu sempre enfrentei na minha vida também. Nós vamos ver o que você tem para dizer a respeito. Márcia, isso é realmente um desafio enorme. A gente vivencia isso também, né? Como o Zé Marcos falou, é muito difícil, principalmente quando é a primeira geração. Que a primeira geração construiu a empresa com muito trabalho, com muita dedicação, com muito esforço, inclusive com muita restrição orçamentária. E logo no começo, quando uma empresa é montada, realmente você atua em todos os lugares, né? Porque você não pode investir muito em mão de obra e tudo mais, então você tem que fazer tudo e você acaba aprendendo um pouco de tudo e fica com aquela mentalidade: puxa, mas eu sempre agi assim, por que eu vou mudar? Então, uma forma que a gente tem é de mostrar o quanto que custa aquela hora. Então, por exemplo, é comum às vezes encontrar um dono de empresa que gasta 1, 2 horas do seu tempo para fazer pagamento na internet. Entrar lá no Bankline e tal, cadastrar todos os pagamentos e fazer tudo lá. Então, a gente tem um cálculo que a gente pode fazer que é assim, ó, qual é a hora que deve ser mais bem remunerada dentro da empresa? É a hora de quem colocou o capital e assume o maior risco e tem que ter o maior retorno, ou seja, o dono, o sócio. Então, a hora trabalho dele, né? A remuneração dele por hora precisa ser a maior de todas. Esse trabalho operacional eu faço com alguém que ganha quanto por hora? Então, R$40. Então, ao invés de pagar R$40, eu estou pagando R$400 por aquela operação. Então, é mostrar que aquele tempo dedicado ali na operação, se ele for destinado a pensar novos serviços, a estabelecer relacionamento com fornecedores, com grandes clientes, né, a fazer uma relação institucional, a pensar num conselho, que aquele tempo vai ser muito melhor dedicado e provavelmente aquela pessoa da operação ali que for técnica vai fazer muito melhor e muito mais barato. Isso muitas vezes serve como um argumento. Agora, eu concordo com você que esse é um papel muito difícil, tá? Mas a ideia é mostrar para ele a importância dessa visão de médio e longo prazo
e que só ele tem a obrigação de fazer isso, porque se ele não fizer, não é o pessoal do escritório ou o pessoal da linha de produção que vai fazer. Mas isso eu reconheço, é muito difícil, tá? Porque pensar no futuro traz algumas angústias. Traz algumas angústias de que talvez a empresa sobreviva sem mim, talvez de perda de poder, né? Então, é melhor não pensar nisso, é melhor eu distrair meu tempo aqui no dia a dia, né? E tem uma falsa sensação de controle das coisas. Pelo contrário, né? Enquanto eu estou fazendo aqui, atendendo o telefone, eu não estou tendo a visão holística que a minha empresa precisa. Então, é um trabalho de conscientização muito grande e muitas vezes precisa vir uma voz de fora para falar isso, né? A gente é contratado muitas vezes por uma segunda geração, né? Os filhos que ainda não estão no conselho, mas para convencer os pais de que a operação não é o mais adequado para ele, que ele precisa montar uma formulação de governança melhor para a empresa funcionar bem. Que maravilha, excelente. Obrigada. A Márcia agradeceu aqui, pessoalmente, e eu quero agradecer. Zé Marcos, eu vi uma aqui, deixa eu ver. Eu vi uma aqui, ó, que a Tereza perguntou: o quanto, na sua opinião, as empresas brasileiras estão preparadas para esse novo cenário? Posso responder essa aí? Sim, por favor. Tereza, eu acho o seguinte, eu não sofro da síndrome de vira-lata, tá? E eu acho que as empresas brasileiras, elas estão tão preparadas quanto as empresas de diversos países, mas com aquela distribuição de uma curva normal. Tem empresas de excelência que estão muito à frente desse cenário e vão se dar super bem. Tem empresas que não conseguem nunca e essas vão ficar pelo caminho. E tem uma grande parte ali, né, do centro da curva normal que estão com diversas dificuldades, mas estão se adaptando, né? Eu acho que o maior problema nosso, na verdade, nós temos dois problemas. Um problema das condições de infraestrutura, de legislação e de falta de uma política de nação, de governo orientada para os negócios, né? E de diversos governos. Então, o ambiente institucional, fiscal e tudo mais que a gente vive, ele não é muito estruturado. E o fundamental é que a gente tem uma baixa qualificação de mão de obra. O nosso setor educacional, ele não produz, ele não é orientada para que as pessoas sejam eficientes e produtivas nas diversas linhas de trabalho, né? E o nosso país, por não oferecer as melhores condições, perde muito das melhores cabeças, né, das pessoas que poderiam contribuir muito nessa questão de mão de obra qualificada, perde muito para o exterior, para países que incentivam a pesquisa ou têm melhores condições de trabalho. Então, acredito que a mão de obra, que precisa ser uma mão de obra qualificada para esse novo cenário, esse seja um grande problema e um grande entrave que as empresas enfrentam, né? E esse é o meu grande receio para saber se as empresas vão conseguir mesmo se adaptar a isso com uma qualificação tão baixa de mão de obra. Essa é a minha grande preocupação nesse cenário atual. Tá ok? Excelente, Baiardi. Tem mais uma perguntinha, eu não sei se cabe ainda dentro desse Dá sim. Tá, é formulado pelo Danilo, né? Eu vou ler aqui para você. Boa noite, professor. Parabéns pela palestra. Segundo dados da ABJ, Associação Brasileira de Jurimetria, antes da Covid-19, tínhamos uma taxa de mortalidade de empresas em recuperação judicial de cerca de 90%. Dado que passaremos, pós-Covid, a uma situação econômica mais difícil, tá aqui entre aspas, né? Por vários motivos, tá entre parênteses, né? Junto a uma escassez de crédito perante bancos, casos principalmente de empresas em recuperação judicial, com fluxo de endividamento realizados com um fluxo de caixa de pré-Covid, maior do que o pós-Covid, como conseguir alterar substancialmente o negócio, entre aspas aqui, da empresa, sem ter recursos financeiros disponíveis?
Danilo, eu vou responder para você. A sua pergunta foi boa porque me dá a oportunidade de falar uma coisa que eu tinha esquecido de falar. Então, primeiro é o seguinte, uma empresa, aquilo que eu realmente falei, uma empresa que está em recuperação no judicial, que já vinha com dificuldade financeira, ou que ficou sem recurso nenhum nesse momento, se agravou demais, o modelo de negócio dela já vinha ruim. Ou o modelo de negócio, ou a governança dela já vinha muito ruim. Ela conseguia sobreviver ali aos trancos e barrancos e tudo mais. No momento em que a crise se agravou, ela não consegue. Então, realmente, isso pode acontecer com um número um pouco maior de empresas, mas eu não acredito que aconteça com um número tão grande. Porque o governo, na área financeira, ele tomou medidas importantes, né? Então, a questão da MP 936 de redução de jornada, um acesso a crédito melhor, algumas flexibilizações com relação à mão de obra, né? Outra coisa, há um ambiente mais favorável para negociação entre as partes, né? Então, muitas empresas conseguiram negociar o seu aluguel, então conseguiram um fôlego financeiro, né? Ou vão passar por uma dificuldade com um tempo menor e vão conseguir se organizar para passar isso, né? Agora, o que eu gostei que você me deu a oportunidade é assim, ó, evidentemente, assim como eu usei a metáfora das grandes navegações, alguns barcos vão afundar. Só que o que eu quero dizer é o seguinte, ó, aquela empresa ela pode até não conseguir, mas é função dos sócios das empresas, dos donos e eventualmente de consultores, né? A gente trabalha muito com fusões e aquisições, de dar o melhor destino para aquela sociedade. O que eu quero dizer com isso? Então, os sócios daquela empresa, o modelo tem que tentar recuperar, ajustar o modelo de negócio. Mas se perceber que realmente não vai dar, vamos ver o melhor encaminhamento. O que é o melhor encaminhamento? Fazer uma negociação dessa empresa com uma mais forte. Então, aquela sociedade ainda vai ser remunerada, vai conseguir pagar os seus passivos através de uma negociação, né? Não adianta, se eu estou no meio, num buraco muito grande, muitas vezes, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu esforço, quanto mais eu cavo, mais difícil é para eu sair. Eu estou afundando cada vez mais, né? Então, muitas vezes, a solução é, enquanto eu ainda tenho valor, que a minha empresa ainda tem valor, eu tentar negociá-la com outro. Então, fazer uma fusão com alguém, que a sociedade vai ser remunerada, né? Ou então encontrar um sócio investidor, abrir mão, que consiga injetar dinheiro. Então, é pensar aí mais além da empresa, mas no sócio. Qual é o melhor destino para aquele patrimônio que ele construiu durante o tempo, e ele ainda pode funcionar na mão de outros e eles ainda saírem bem disso, né? Então, enxergar também outras oportunidades, não só a empresa em si, mas a sobrevivência e o ressarcimento, digamos assim, de alguma parte da sociedade. Muito bem. Excelente. Muito bom mesmo. Eu creio que não pulei nenhuma, né? Está tudo certinho. Isso, aqui. Acho que agora está tudo certo. Agora fechamos mesmo, né? E, Bayard, eu só tenho aqui a agradecer imensamente aí pela sua contribuição. Eu sei que o seu dia estava muito tomado e você fez esse sacrifício pessoal, né? De estar separando esse tempinho para nos ajudar no Fórum de Perícias do Corecon de São Paulo, que é uma maravilha. A gente quer deixar aqui registrado, tá, o nosso extremo agradecimento a você por essa participação e, né, como está aqui registrado aqui no bate-papo, né, de altíssimo nível, tá? O meu muitíssimo obrigado e gostaria de informar aí aos colegas também que, na sequência, aqueles que puderem, tiverem disponibilidade, eu vou reduzir aqui para 15 minutinhos uma pequena apresentação de um caso prático, né, que, voltando para as origens do nosso Fórum de Perícias, aqui, mediação e arbitragem, nós temos aí sempre uma palhinha a respeito de um caso prático que a gente apresente, que a gente faça revisões de conceitos de matemática financeira, enfim, essas coisas todas que são o cotidiano dos peritos e dos assistentes técnicos, né? Então, nesse momento aqui, eu gostaria de
mais uma vez, aí, registrar aí o meu agradecimento ao Bayard por esta excelente apresentação, né, de altíssimo nível mesmo, tá? Não sei se o Pedro Afonso gostaria de registrar o agradecimento dele, né, como vice-presidente aí do Conselho Regional de Economia, né, e como presidente do Sindicato dos Economistas também, pelo abrilhantamento aí do nosso evento, né? Pedro Afonso. Muito obrigado, Bayard. Você, como está colaborando muito com o nosso curso de reestruturação, contribuiu muito com o fórum aqui. Eu acho que todos estão muito satisfeitos. Agradeço de novo esse seu sacrifício. Tá bom? Muito obrigado. Eu agradeço pelo convite e sempre que dá certo, talvez a gente tenha uma outra oportunidade aí. Obrigado a todos, foi um prazer participar disso. Sucesso, se cuide, boa sorte. Agradeço imensamente. Abraço, gente. Até mais. Excelente, pessoal. Muito obrigado, Bayard. Obrigado mesmo. Então, pessoal, 15 minutinhos, só para a gente fazer aqui um pequeno exercício. Eu separei um material interessante aqui para quem gosta de fazer perícia, assistência técnica no âmbito das perícias financeiras, né? Para a gente trocar uma ideia, bater um certo papo a respeito aqui, um pouco mais informal, né? Agora, depois deste maravilhoso horse aqui, certo? Eu me sinto meio que num jumentinho bem pequenininho, tá certo? Mas eu quero deixar aqui para vocês aqui um pouquinho da nossa palhinha, né? Em termos de perícia e assistência técnica, porque realmente a apresentação do colega Bayard é incomparável, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela. Antes, lembrando para vocês, assim, é uma revisional financeira que tem por objeto analisar um contrato de financiamento de um veículo usado, tá certo? Uma parte desse veículo usado só, né? Uma pequena parte. Esse processo ele se iniciou com documentos, faltando documentos para análise, tudo que é uma tremenda de uma preocupação. O Pedro Afonso sempre faz menções importantes a respeito disso, no curso e tudo, né? Da gente estar sempre bem instrumentalizado em termos de documentos e tudo mais, tá? Mas, às vezes chega e é preciso, o assistente técnico tem que fazer esse parecer técnico preliminar, instrutivo, para acompanhar exordial, discutir os assuntos. É muito importante deixar mencionado no teu trabalho que você fez considerando a documentação disponível, né? E não mencionar cláusulas contratuais ou falar de abusividades quando você não tem um documento, não tem uma cláusula específica para você estar o quê? Embasando essa sua crítica, tá? Então, esse é um dos primeiros pontos que eu vou dizer para vocês. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos ver aqui se eu consigo fazer isso bonitinho. Tela 2, compartilhar. Muito bem. Todos estão vendo aí duas telas aí, por gentileza? Uma tela com um Word e um Excel, correto? Tá tudo certinho. Maravilha, legal. Então, pessoal, mais ou menos assim, explicando para vocês de forma bem sucinta, porque o nosso tempo vai ser pequeno. A pessoa que teve a análise inicial, que fez a análise inicial, teve acesso a esses dados que eu coloquei nesse quadrinho para vocês aí. Um valor financiado, que a ela foi dito que era apenas de R$ 8.300, 48 parcelas, uma taxa de juros de 2,7% ao mês e prestação, tá? Que eu estou dizendo aqui que está indicada no contrato, mas na verdade ela só viu o boleto, tá certo? Ou seja, o boleto pago de R$ 315,19. Bom, todos nós sabemos lá, uma das primeiras coisas que a gente deve fazer, seja como perito assistente ou seja como perito do juízo, é testar se as condições contratuais foram ou não observadas no estabelecimento das prestações mensais. Lembrando, ela não tinha o contrato, ela tinha boletos de pagamento e o relato que foi passado a ela pelo devedor. Muito bem. Fazendo aquele teste rápido, que também pode ser feito pela calculadora HP12C, nós temos aí como fazer aqui pelo Excel,
né? Eu vou fazer aqui junto com vocês, só para lembrar essa ferramenta de Excel aqui que a gente usa para testar se a prestação está certa ou está errada. Então, é a função aqui, pagamento, né? A gente clica lá no símbolo da função, selecionamos a função pagamento, a taxa de juros já está alimentada aqui, os 2,7%, o número de períodos, né, que são 48 meses, e o valor presente que nós temos aqui, que é 8.369,69, ok? Esse é o valor financiado, tá? Muito bem. Então, lembrando, olha, nós temos parcelas iguais, mensais e sucessivas, né? 48 parcelas mensais, iguais e sucessivas. O que nos leva, ou nos induz a pensar que aqui estava sendo utilizado o quê? Um sistema francês de amortização, ou mais comumente conhecido como tabela Price, né? Então, nós chegamos ao quê? A uma divergência em relação àquilo que a uma suposta ou a uma falsa divergência em relação ao que foi estipulado em contrato ou ao que está mencionado no carnê que a pessoa vinha pagando. O que, por conta do reduzido valor envolvido no financiamento, resultaria numa diferença de prestação praticamente imaterial, porém que pode ser discutido ou pode ser causa para discussão ou para interpretações na esfera jurídica, tá? Então, se nós analisarmos de forma fria, nós temos divergências em relação à taxa do contrato. Ou seja, esta taxa, esta prestação, fazendo de novo uso das ferramentas do Excel, né, que nós temos à nossa disposição, eu apuro a taxa para este plano de amortização, uma taxa de 2,73%, contra uma taxa especificada no contrato de 2,70%. Nós temos, consequentemente, as taxas equivalentes aqui de 38,22% ao ano, sendo praticada contra 37,65%. Enfim, aí entra no judiciário, vai discutir tudo isso. Tem outras premissas que, infelizmente, estavam envolvidas aqui e que não se convalidaram, porque o valor financiado era de R$7.000 e existiam vários outros acessórios sendo financiados também, como o imposto de operação de crédito, serviços de avaliação do veículo, seguro e tudo mais, que foram embutidos no valor financiado e que não foram considerados nesta análise, infelizmente, porque a pessoa não tinha o contrato, como eu já referendei para vocês. Muito bem. E qual é o grande mote de tudo isso aqui? É que, na verdade, nós temos, neste caso específico, a não utilização do sistema francês de amortização, mas sim de um outro conceito que envolve o coeficiente de financiamento para séries não periódicas. O sistema francês de amortização, ou tabela Price, esse que nós utilizamos usualmente, ele faz o cálculo de coeficiente para financiamento de séries periódicas, ou seja, é sempre considerado, entre uma prestação mensal e outra, um período de dias igual, é sempre 30 dias, mesmo sendo, ou seja, se abandona o conceito de ano civil, né, e passamos a utilizar o conceito de ano comercial. 30 dias cada mês, tendo ele 28, 29, 30 ou 31, né? E o ano de 360 dias, ao invés de 365 ou 364, se for bissexto, né? Então, no sistema Price de amortização, nós temos também o uso desses mesmos coeficientes de uma forma mais prática, né? Com algumas fórmulas financeiras mais práticas, mas que, na verdade, está envolvido o fator de acumulação de capital, o somatório do fator de acumulação de capital, né? E o inverso dele vira o quê? O fator, o coeficiente que vai dar, por meio do qual vai se apurar o valor da prestação, tá? E com isso nós acabamos descobrindo exatamente o quê? Que não existia essa diferença, tá? Então, vamos testar aqui, nesta planilha eu trouxe aqui para vocês, já mastigadinho, bonitinho,
os mesmos dados, né, de 48 meses, né? A taxa de juros, vocês vão ver aqui que está 2,69. Na verdade, é apenas um arredondamento de casa decimal, lá na 7ª casa decimal que foi utilizada, mas eu estou deixando visual aqui para vocês poderem saber que existe esta pequena diferença aqui para a gente empatar. Se eu colocasse os 2,7% aqui, eu teria uma diferença de 50 centavos. 50 centavos a menor do que o que foi estabelecido e cobrado por essa instituição financeira. Mas, para fins didáticos, eu estou aqui igualando e demonstrando para vocês com a taxa exata que foi imputada nesse financiamento. Ok? Então, vamos ver como é que funciona isso aqui. Está aqui, a resolução está aqui, e a técnica para esta resolução eu vou deixar aqui para vocês como parte final, né, fazendo uso aí de novas metodologias de ensino que são aplicadas hoje aí nas faculdades e universidades. Tá? Aqui apresentar primeiro o resultado, né, ou seja, a solução, para depois apresentar a teoria. Ok? Muito bem. Então, nós temos aqui, olha, o valor financiado, né, de 8.369,69. A taxa é 2,7 com o arredondamento para 2,69. E a prestação calculada é a mera multiplicação do valor financiado por este coeficiente de financiamento para séries não periódicas. E ele vai considerar exatamente o quê? No que ele se diferencia em relação ao sistema price de amortização. É o prazo. Tá? Então, este sistema considera os prazos específicos entre cada um dos pagamentos que estão sendo considerados. Entre a assinatura do contrato, a concessão do crédito, né, do financiamento, e o vencimento da primeira parcela, nós temos 31 dias. Tá? Para a segunda parcela, 62 dias. E assim sucessivamente vão se contando os dias corridos, né, de acordo com o mês civil. Tá? Diferentemente daquele mês comercial que a gente não conta os dias decorridos, mas sim de 30 em 30 dias. Muito bem. Então, em cima disto aqui, nós temos o quê? Esta coluna aqui, estas colunas I, J, K e L desta planilha, que eu desenvolvi aqui para mostrar para vocês como é que nós apuramos o coeficiente de financiamento para séries não periódicas. Tá? A primeira coisa que nós apuramos é o fator de valor atual. Esse fator de valor atual é o número por meio do qual, o fator por meio do qual nós conseguimos tirar de uma determinada prestação calculada com base no regime de capitalização composta, nós conseguimos tirar daqui de dentro os juros incorridos no período para termos a apuração apenas do valor de principal que está envolvido em cada uma dessas parcelas. Ok? Nós temos o prazo, né? Ou seja, como nós estamos trabalhando com o prazo em dias, eu vim aqui e fiz o quê? A proporção em dias. Nós temos uma taxa ao mês e nós temos um prazo em dias. Então, esta conversão aqui, ela equaliza o prazo à mesma expressão temporal da taxa que está ao mês também. Por isso, 1,0333 meses, 2,0667 meses e assim sucessivamente, para ficar equalizado com a expressão da taxa que nós estamos utilizando. Aí, o número inverso, ou seja, quando a gente divide né, pelo fator, nós temos o número inverso, que nos dá o quê? O fator de acumulação de capital relativo a esta prestação, número 1 deste plano de amortização. Consequentemente, se nós quiséssemos descobrir o valor presente, ele estaria aqui, o valor presente desta prestação de R$ 315,69. Na data zero, seria R$ 306. O valor da prestação número 2, R$ 298. E assim sucessivamente, até a prestação de número 48. Tá? Muito bem. O somatório deste fator de acumulação de capital,
o somatório deste fator de acumulação de capital, é o que nos dá o número pelo qual, multiplicando o valor financiado, nós encontraremos o valor da prestação mensal a ser imputada, a ser honrada para a quitação integral desse financiamento, nesse prazo e nessas condições de financiamento. Tá certo? Então, eu até deixei aqui, para a gente poder fazer o teste e saber se nós estamos utilizando corretamente os fatores e se nós estamos chegando ou não aos mesmos resultados que estão aqui. Então, no fim das contas, nós realmente não temos nenhuma discrepância ou divergência a apontar em relação àquilo que foi contratualmente estabelecido. Isso não implica ou não autoriza o perito do juízo ou até mesmo os próprios assistentes técnicos a induzirem a que não exista nenhum tipo de ilegalidade ou injuridicidade neste pacto que tem que ser discutido na esfera do direito. Tá certo? É importante a gente saber como analisar essas circunstâncias quando elas nos chegam, né, para que a gente tenha condições de colocar no parecer ou colocar no laudo pericial aquilo que representa melhor a realidade daquilo que foi pactuado. Do contrário, a gente pode estar induzindo o juízo ou até mesmo as próprias partes em erro, o que não é adequado e não se trata de uma coisa ética de ser feita. Eu tinha deixado aqui para vocês também o exemplo prático daquilo que nós enfrentamos aí no judiciário. Opa, só um minutinho. Em relação às juntadas, né? Os processos eletrônicos facilitaram muito a vida da gente, isso não tem a menor dúvida e é uma verdade. Mas nós também nos deparamos com esse tipo de coisa aqui que vocês estão vendo, que, primeiro, é uma digitalização muito ruim, onde os números estão encavalados aqui com o formulário, né? E nós precisamos, às vezes, até deduzir esses dados aqui, utilizando outros recursos, ampliando, enfim, e fazendo o quê? Os ensaios técnicos a ponto de sabermos o que de fato aconteceu. Este contrato ele só foi juntado posteriormente pela instituição financeira, tá? E juntamente com o contrato também veio a ficha, né, de composição aí daquilo que foi financiado, onde a gente teve a facilidade de identificar todos os componentes, né, que constituíram o financiamento como um todo, tá? Então, ele teve um valor financiado de 7 mil, ou uma série de serviços e tributos que foram financiados, totalizando o valor integral lá, base de cálculo, de 8.369,69, e aqui um pouco mais legível aqui para a gente poder saber e identificar melhor aí os números para colocarmos nas nossas planilhas, tá certo? Então, relembrando aqui, pessoal, esses dados foram transferidos para cá e eu consegui fazer esse teste de aferição da contratualidade do encargo mensal que foi atribuído a esse financiamento. Ok? Eu deixei aqui também, e eu vou deixar à disposição também, através dos links possíveis, os caminhos para que vocês façam o quê? Uma análise da teoria financeira que está por trás desta dissecação que foi feita aqui. Neste link, vocês vão chegar à Geo Company, né? É uma matéria da Geo Company, tá? E que ela demonstra com bastante propriedade esse tema 10 aqui, tá? Como é que se calcula o coeficiente de financiamento para séries não periódicas. Primeiramente, apresentando aqui para vocês a série uniforme, né, onde as prestações são iguais, mas os prazos também são iguais, sempre 30 dias, independentemente do tempo do mês civil. Tá? Então, este aqui seria o fator para a série de financiamentos
periódicos, e aqui embaixo a fórmula que vocês viram desenvolvida na planilha, que é a forma correspondente ao coeficiente de financiamento para séries não periódicas, ok? Então, aqui nós temos a representação gráfica do que seria. Aqui nós estamos com meses, né, diferentes, ou seja, não são a periodicidade que não é mensal, seriam diferentes de mês a mês, né? Tem 1, 4 e 9 meses nesse exemplo aqui, desenvolvido neste site, né? E aqui o somatório dos fatores de acumulação de capital que dão ensejo àquela fórmula que eu mostrei para vocês aqui no nosso exemplo prático. Tá bom? Então, eu enxuguei bastante aqui a apresentação para vocês. É um caso prático. Nós vamos buscar sempre ter casos práticos e revisões desses conceitos, né, para oferecer a vocês aí nos nossos encontros, que sempre ocorrem às terceiras, quartas-feiras de cada mês, certo? Para peritos, para assistentes técnicos e tudo mais. Lembrando sempre também que o mote maior das nossas reuniões aqui do Fórum de Perícias é sermos um canal de comunicação com os peritos, com os assistentes técnicos, árbitros, mediadores, né? Buscar o estreitamento de vocês com as nossas entidades, seja com os sindicatos economistas, seja com o Conselho Regional de Economia de São Paulo. Tá bom? Então, eu gostaria de encerrar aqui essa apresentação, deixando aí aberto para eventuais dúvidas, né, que vocês tenham, e poderei também responder a vocês aí através de perguntas formuladas por e-mail, tá bom? Quem quiser a planilha, eu posso sim fornecer também de forma direta, vocês apenas deixem registrado os e-mails que eu mando sim essas planilhas desenvolvidas aqui, mas é sempre importante lembrar, são ferramentas que já estão à disposição, as funções aí do Excel e modelinhos, né, que a gente pode estudar, pode desenvolver e colocar à disposição de vocês aí para elucidar melhor aí os casos, para ilustrar essas questões que a gente apresenta, que a gente enfrenta, né, no nosso dia a dia, aí, seja como perito, seja como assistente técnico. Tá bom, gente? É isso. Ok? Muito obrigado a todos e tenham uma excelente noite. Até o nosso próximo encontro. Até mais.